Capital e Poder hoje fala de um homem público. Entrar na política no Brasil tem suas peculiaridades. A política, como um campo de atuação, já é complexa. No país como o Brasil, tem algumas características que podem ser para alguns facilitadores, outros uma dificuldade imensa. Mas o que leva alguém a optar a vida pública e obter sucesso na vida pública? Muitos querem a vida pública, mas nem todos conseguem sucesso nela. É vocação? Dedicação? É uma escolha ou um contexto? Às vezes a gente quer e não pode, a gente não quer e acaba sendo. O meu entrevistado de hoje tem uma carreira fantástica. Começou no Legislativo Municipal, foi presidente da Câmara Municipal de Maringá e foi prefeito. 2 mandatos, muito bem sucedido, muito bem avaliado. Terminou seu último mandato com um alto índice de aprovação, não parou por aí. Hoje é secretário de Planejamento do Estado do Paraná, no governo de Ratinho Júnior. Falo de Ulisses Maia Coticifas. Deu um Coticifas, né, Ulisses? Obrigado por aceitar o convite do Capital e Poder. Olha, eu que agradeço, Gilson. Prazer estar aqui. Sempre muito gratificante conversar com você pela qualidade, né, das suas entrevistas. É Ulisses de Jesus Maia Coticifas. Tem um de Jesus. O Coticifas é grego, né? Coticifas é grego. Eu sou filho de um migrante grego. Meu pai nasceu na ilha de Leficada, né, na Grécia. Quando ele tinha 18 anos, pós-guerra, a Grécia, como a Europa como um todo, estava praticamente devastada, com muitas dificuldades, e o jovem não tinha outra opção a não ser buscar outros caminhos. E ele veio sozinho, com 18 anos, só falando grego para o Brasil. Você é aquele paranaense, maringaense raiz, ou você é daquele que se deslocou para cá? Você é raiz, né? Não, eu nasci aqui em Maringá, no Maringá Velho, no Hospital Maringá, não tem dúvida que eu sou raiz. Então, meu pai foi desceu em Santos, como, né, todos os migrantes desciam. Dali falaram para ele, tem um pessoal mexendo com roupa lá em Passos, Minas Gerais. E do nada foi. Chegou em Passos, aí lá sim a família da minha mãe era uma família muito numerosa, muito antiga, que é a família Maia. Então, meu Maia é materno, né? E o paterno é Coticifas. O Jesus aí veio do quê? O Jesus veio de uma promessa da minha avó materna, Geralda. Sério? Como é que foi isso? A promessa é o seguinte: minha mãe e o meu pai tiveram 11 filhos, todos homens. É um recorde absoluto. E você imagina a dificuldade. O primeiro filho da minha mãe foi em 56, o último em 70. Então, em 14 anos, ela teve 11 filhos, todos homens. E quando chegou no meu parto, eu sou o 10º filho. Ela complicou muito o estado de saúde. Ele já morava em Maringá, então nos anos 60, né, dentro da propaganda do Eldorado paranaense, né, a maior parte que veio para cá é de mineiros e paulistas. Né, então, a família Maia, que é enorme, meus tios, minhas tias, meu avô, vieram para cá, mas através do meu pai. Meu pai... Teu pai veio primeiro? Que veio primeiro aqui para Maringá, e aí a família inteira da minha mãe veio para cá, porque o meu pai faleceu em 2014, ele era sozinho no Brasil, então não tem nenhum parente, o parente dele são os filhos. O Coticifas é ele e acabou. Os filhos, os netos, agora que a gente tem, né? Enfim, o parto da minha mãe foi muito, muito difícil, a ponto de, naquela época, olha, não dá para o neném nascer, ou ele ou a mãe, e ter que fazer aquelas escolhas, né? Claro. Quase que para escolher a mãe, né? Você escolher a mãe. É natural. E a minha avó materna, muito religiosa, minha família de modo geral, ela fez a promessa que então se eu nascesse ia pôr de Jesus. Então eu sou Ulisses de Jesus Maia Coticifas. E ficou o Maia porque para fazer campanha na época, hoje faz campanha em número, né? Em urna eletrônica, mas você tem que lembrar de uma época que as pessoas tinham que escrever o nome, né? E você... Coticifas é muito difícil. A vida inteira tem que soletrar, todo lugar que eu tenho que soletrar meu nome. Então, você imaginou numa campanha? Então isso aconteceu com o meu irmão, porque o meu irmão antecedeu a mim na política, o Ricardo. Ele foi vereador e aí eu comecei acompanhando ele. Então quando ele foi candidato, aí nós optamos, olha, vai ter que usar o sobrenome materno, né, para ser fácil para as pessoas. Ulisses, você veio de uma família de você e mais 10. Sim. Certo? E famílias grandes têm aquela coisa maravilhosa de ser extensa, mas aquela coisa de que por mais, né, pai e mãe é humano, não dá para dar atenção para todo mundo. E aí você
seguiu para o direito, você foi fazer direito. Você todos os seus irmãos formaram-se ou você é aquelas exceções? Bom, eu fui o primeiro, na realidade, dos meus irmãos, apesar de ser o 10º a formar, porque os meus irmãos todos trabalhavam no comércio. Meu pai tinha supermercado, então todo mundo trabalhava no comércio. Eu com 4 anos, 5 anos, meu pai levava aquela tropa de meninos, né, numa Kombi que ele tinha, para a gente trabalhar no comércio. A maior parte foi para o comércio. Aí eu fiz... cada um trabalhava num comércio diferente, ele ia distribuindo, ia meio com o micro-ônibus dele, que ele ia distribuindo sim. Tem a família do meu pai, que tinha, e os irmãos da minha mãe, que são meus tios, né, que são os maias, que aí mexeram com açougues, que era JJ Maia, muito conhecido em Maringá, que era o nome do meu avô. Chegaram a ter mais de 20 açougues em Maringá nos anos 70, para você ter uma ideia. Olha. Como que era muito forte, né? Então tinha muito comércio, era comércio para todo mundo trabalhar. E eu optei por estudar, fiz então direito, depois outros irmãos fizeram. Então o Hércules, meu irmão, se formou em direito, o Georges, meu irmão mais velho, foi para a Argentina fazer medicina, naquela época que era muito difícil aqui, se formou em médico, basicamente os 3. Os demais todos ficaram no comércio até hoje. No Brasil, dizem que é interessante isso, né? Na política, grande parte de quem é formado na vida pública opta por direito. A política te veio quando você estava no curso, ou você já pensava... Aonde que a política despertou no Ulisses Maia, do jovem Ulisses Maia, ou talvez seja esse o caminho? É vocação ou contexto? Como é que foi? Para mim foi vocação, sem dúvida alguma. Vocação, porque desde que eu me conheço, que eu tenho memória de mim, eu me via como uma pessoa pública. É engraçado de ver. Como é que é isso? Como é que você se sente como pessoa pública? Sente? Me explica aí. Com 7 anos, 8 anos, 9 anos, eu tinha assim, uma imagem de que eu andaria na rua e seria filmado, as pessoas me conheceriam, conversariam comigo. Eu não entendia muito naquele momento. Aí, quando eu comecei com 12, 13 anos, no colégio, eu estudei a vida toda no Colégio Santo Inácio, por ter bolsa, né, porque eu estou falando do comércio da minha família, mas a família dos meus pais foi muito humilde. Meu pai lutou e trabalhou até falecer, né? Então nós sempre tivemos muita dificuldade do ponto de vista econômico. E aí eu estudei no colégio particular, que é um excelente colégio, mas com bolsa de estudo que as irmãs me deram. Com 12, 13 anos comecei a participar do Grêmio Estudantil já. Então ali eu já comecei a me empolgar com a vida pública. Aí quando eu tinha 15 anos, o meu irmão Ricardo, que é uns 9 anos mais velho que eu, mais ou menos, Ricardo Maia, né? Vamos deixar bem claro aqui, Ricardo para Maia, não confundir com o Barros, né? A gente vai falar desse outro Ricardo depois, mas vamos lá. Então, daí o Ricardo, meu irmão, ele também teve interesse pela política. Aliás, ele começou pela política propriamente dita. Eu tinha vontade, eu ia no colégio, eu me imaginava uma pessoa pública. Ele te inspirou? Eu já tinha essa dom coisa nato. Sua, tá. Aí com ele eu comecei a ir nas reuniões políticas. Então onde ele ia, eu ia junto. E a gente começou a montar o partido. Então tinha que montar um partido, isso foi em 85, porque ele queria ser candidato a vereador. Já tinha abertura, não era só MDB Arena, já tinha outros partidos? Já tinha, o PDT. Foi assim que montou o PDT. Brizola, o Brizola montou o PDT, na época montaram o PT, PDT, o MDB que já tinha, a Arena PTB, que virou PDS, né, o MDB, que era PMDB ou MDB, enfim, era 4, 5 partidos. E aí nós fomos montar o PDT com mais algumas pessoas, o Adriano Valente, que tinha sido prefeito aqui em Maringá. E aí precisava de fazer as fichas de filiação. Eu, com 15 anos, filiei todos os meus vizinhos ali no PDT. Aí eu ia nas reuniões para organizar o partido. Da casa do vizinho? Casa por casa. Se você olhar até hoje, o pessoal do PDT sabe. Minha mãe estava afiliada lá, meus parentes, meus vizinhos. Pode pegar a Rua Nel Martins, Rua Matias de Albuquerque, Rua Marcílio Dias, tudo filiado do PDT. Porque você tinha que ter um número X de filiação para ter o partido na cidade. Vamos continuar com a tua história, mas aí tem uma brecha que eu quero explorar. A política na década de 80, quando você começou a fazer essas coisas de filiação, 15 anos, correr atrás e tal, e hoje você tem, claro, uma carreira pública, mas você também olha para as pessoas na rua e para a política. A política mudou o tom para as pessoas? A visão do homem público e da política no começo, lá quando você estava lá iniciando, e hoje mudou muito? Justo. Depois a gente volta para a sua história, mas eu queria perguntar isso. Para mim, não mudou, porque eu sempre tive como princípio de atuação política esse contato com as pessoas, essa comunicação muito intensa, primeiro no meio físico,
presencialmente, né, e depois pela internet. Eu fui presidente da Câmara em 97. Não tinha TV Câmara, TV Senado, não tinha essas TVs. O mundo digital estava começando. Eu transmiti a sessão da Câmara de Maringá pela televisão. Isso foi o único caso no Brasil. Por que eu transmiti? Porque eu queria que as pessoas acompanhassem o que os vereadores estavam fazendo. Uma reunião de 21 vereadores fechada é uma realidade. Uma reunião de 21 vereadores com uma câmera mostrando para o mundo muda completamente. Então, ele pensa antes de falar e tem uma força ali que não está... Essa prestação de contas, essa transparência, essa mostrar o que você está fazendo. Aí eu criei sessões itinerantes. Hoje você vê a Assembleia, né? Até semana eu fui na Assembleia e falando com o Alexandre Cury, vocês estão fazendo sessão itinerante. Eu fiz isso em 97. Aí ele não acreditou. Não é possível. Eu tinha posto recentemente na minha rede social, mostrei para ele uma foto da nossa sessão da Câmara, lá no Conjunto Requião, no Jardim Alvorada, Iguatemi, Floriano, levei para todos os bairros. Tá, mas eu quero puxar... Por quê? Porque eu entendo que o político ele tem que estar próximo. Eu sempre fiz isso. Mas as pessoas olham o político de hoje de forma diferente, porque hoje tem mundo digital. Hoje as pessoas têm mais informação sobre os políticos. Antes, o cidadão, pensa bem, o cidadão antes, como que ele se informava sobre a política? Através da televisão, uma TV, duas, rádio, jornal, impresso. Rádio, jornal impresso, poucas pessoas, mais aqueles que tinham jornal impresso, e só ficava sabendo por aquilo ali e participava a cada 4 anos votando. Era o que se resumia a participação popular. Eram as bases de escolha de quem seria seu candidato. E hoje o cidadão, ele já nem defende mais a representação, tipo, eu vou eleger um vereador para me representar. Ele se sente o próprio vereador, porque ele tem na mão dele os instrumentos para ele cobrar, para ele criticar, para ele xingar, para ele saber o que está acontecendo. Hoje, o meio e a quantidade de informações e de possibilidade do cidadão manifestar é enorme. Então você considera que a política hoje está melhor? Ela é mais transparente. Para mim, que tenho esse estilo... Ela é mais transparente, é um contato mais direto. É melhor, para mim é melhor. O termômetro da população é mais intenso. Então, para mim é melhor. Eu fiz esse gancho para lembrar que lá em 97, 30 anos atrás, eu fiz tudo isso que hoje é normal na política, porque eu sempre defendi isso. Então eu vou lá na feira comer um pastel, que você sabe, eu vou comer o dogão ali na esquina, eu vou na padaria tomar um café. Eu não estou fazendo isso por um marketing momentâneo, até porque não é nem eleição. Eu faço isso o tempo inteiro, porque assim é meu jeito de trabalhar. Vamos pensar que você gosta de dar satisfação às suas bases, gosta de conversar com ela e saber quem ela é. Você gosta do contato com as pessoas. Para mim não mudou. Agora vamos pegar, por exemplo, um político igual o atual prefeito de Maringá. Ele está totalmente... qual a palavra que eu poderia usar? Tem várias palavras que eu poderia usar, mas ele está totalmente desconexado com esse mundo político de hoje, porque ele não viveu isso. Ele é da época que ia lá no Pinga Fogo e acertava uma manchete, ia lá na rádio, acertava a manchete, ia lá no diário, acertava a manchete. O homem público não era tão público como é hoje. Não, ele manipulava a informação de acordo com o interesse do grupo que estava à frente da prefeitura. Difícil. Hoje as versões aparecem rapidamente. Hoje, para cada fala dele, tem milhares de manifestações que as pessoas podem fazer e que têm acesso. Antes não. Antes, se o jornal elogiava, se a rádio elogiava, se o Pinga Fogo elogiava, era o melhor prefeito que tinha. Sim, você tinha alguns meios de comunicação que eram até o bispo. 3, 4. Quando o bispo apresentava o candidato dele, era o candidato 3, 4 meios de comunicação. Então, o prefeito ele era acostumado com isso. Manipular é uma palavra forte, né? Mas conduzir a informação. Conduzir a informação que queria. Por exemplo, ele ia para fazer uma viagem para ver o manguezal da Colômbia, como ele foi agora. Se o jornal na época, se a TV na época elogiasse, estava perfeito. Não tinha outro meio. Agora, as pessoas não, eles vão escrever prefeito, Maringá não tem nem manguezal, por que você vai ver manguezal na Colômbia? Você está viajando muito, para que levar 2, 3 assessores juntos, vai gastar 50 mil de diária e assim por diante. Então mudou totalmente o jeito de fazer política. Para mim, não mudou, porque eu continuei do jeito que eu comecei. Então, vamos botar lá para o Ulisses do começo que a gente estava. Você deu uma esticada aí, entendi. Mas depois a gente vai falar dos barros também de novo. Formação do partido. Aí você resolveu formar o partido, seu irmão já estava na campanha. E aí quando que você resolveu que você não, eu vou ser candidato? Quando que foi? Bom, então, em 86, que eu tinha 16 anos, foi a primeira campanha que a gente participou. Nessa campanha, com 16, eu apresentava comício, que era naqueles caminhões assim, que você abria a
carroceria do caminhão, uma banda tocava lá, era comício. Então, com 18 anos, ambulante, com 18 anos, então, meu irmão foi candidato a vereador e eu coordenei a campanha dele. Então, aí eu já fiquei diretamente ligado. Com 18 anos, você foi coordenador de campanha? Coordenador geral da campanha. Todo dia eu estava na Câmara de Vereadores, fiquei trabalhando como voluntário para o trabalho dele. Aí ele foi em 88, ele foi em 92 reeleito, aí foi para o governo, no governo do Jaime Lerner, aí ele não foi mais disputar a eleição. Agora é minha hora. Quantos anos você tinha quando você 27. disputou? 27 anos. 26 para 27. Você era conhecido? Você já era uma eu pessoa... Era conhecido. Aí que eu quero te perguntar, existe Ulisses que você falou, tem vocação, você sentia que era a tua vida, você gostava de fazer aquilo. Mas entre a gente gostar de fazer uma coisa e a gente considerar que não, eu sou a pessoa para fazer, não depende só de você, você sabe disso. Você tem que construir. Isso. As pessoas chegaram para você e falaram, Ulisses, é sua vez? Existia um contexto do tipo, agora eu acho que é a sua hora? Ou você falou, não, eu vou independente? Eu vou e é a minha vez. Como meu irmão não foi candidato... Você falou, agora eu vou. Agora eu vou. Isso foi em 96. Muita gente disse que não, para que isso? Um monte de gente, não tem chance nenhuma. Como para prefeito. Na campanha de prefeito, eu tinha certeza que eu ia ganhar a eleição, começando com 2%. E eu falava com muita convicção, eu vou ganhar essa eleição. Muitas pessoas, inclusive ligadas ao poder, tiravam sarro. Vereadores, eu estava na Câmara como vereador, os caras tiravam sarro. Por exemplo, eu peguei licença do mandato de vereador na campanha de prefeito e pedi a licença até o final do segundo turno. Quer dizer, o que eu quis dizer? Eu vou para o segundo turno. No dia que a Câmara foi votar a minha licença, os caras tiraram sarro. Para que licença no segundo turno? O cara não vai fazer nada de votação no primeiro turno. Então as pessoas tiravam sarro, não acreditavam. Então, quando você começou... Mas eu sabia que eu ia ganhar a eleição. Você considera que uma pessoa deve ir contra isso? Porque tem muita gente que gostaria de ser... A pessoa tem que realizar seu sonho, Gilson. Ela tem que ter vontade de ir atrás e realizar, se preparar para isso. Porque eu também não cheguei da noite para o dia e falei assim, agora eu vou ser candidato a prefeito. Eu fui candidato a prefeito em 2016 com 36 anos. Eu falei para você que eu comecei na primeira campanha em 2016, 86. Então são 30 anos atrás. Eu fiquei 30 anos atuando em bastidores. Aí quando chegou a época da universidade, eu escolhi o direito, que eu achei que tinha tudo a ver com a participação política. Então, não é por causa do direito que eu fui para a política. Foi escolhido pela política, porque me dá os subsídios necessários para que eu pudesse ser um político. Então, eu fiz, tanto é que quando me formei em direito, eu passei a atuar como advogado eleitoral. Fui atuar no direito público, ou seja, até na minha profissão... Eu te entrevistei, até comentei várias vezes com você. Várias vezes você me entrevistou, porque daí eu tinha experiência de campanha e tinha a formação jurídica. O que eu fiz? Eu comecei a fazer os livros interpretando a lei eleitoral, com a linguagem mais simples, mais acessível aos partidos, aos candidatos. Então, eu cheguei a fazer 12 livros, porque a lei eleitoral muda cada 2 anos, então eu tinha que, a cada 2 anos, escrever um livro. Eu quero te fazer uma pergunta agora, e quero depois falar um pouco da trajetória tua como vereador, prefeito, né? E a gente pode até em algum momento falar sobre essa questão da tua secretaria, mas o que importa no Capital e Poder, e eu quero chamar a atenção nisso, a política. Eu entrevistei muitos homens públicos, tá claro? Muitos homens públicos, de diversos cargos, senador, ministro, deputados, prefeitos, vereador, muitos homens públicos. E 2 deles me impressionaram com uma fala. Álvaro Dias foi senador. Ele falou para mim assim, Gilson, a política não é para... a política todos desejam, poucos conseguem permanecer. Né? Porque a política é um campo em que quando você entra nela, ela é diferente do que a gente projeta como eleitor. Na vida pública há determinadas condições que fogem, às vezes, daquilo que a gente pensa de idealizar o que é uma política. Essa é uma visão do Álvaro Dias. A política exige certas práticas que nem sempre são o que a gente gostaria de fazer. Ricardo Barros, numa entrevista que deu para mim, no Capital e Poder, ele falou assim, Gilson, a política é um tabuleiro de xadrez, onde as pedras jogam sozinhas e mudam de cor durante o jogo. Achei fantástico. A política é um jogo de forças, é um jogo de poder. E eu entrevistei muitos homens públicos, vários vereadores, deputados, prefeitos, senador, ministro, enfim. Tive o prazer de conversar com muitas pessoas ligadas à vida pública. Você mesmo, entrevistei com um vereador, quando você era prefeito. E 2 deles me chamam a atenção com 2 definições. Né? Álvaro Dias, que na época era senador,
e Ricardo Barros, que deputado federal ainda hoje, era deputado, o Ricardo Barros numa conversa aqui no Capital e Poder e o Álvaro Dias na CBN quando eu entrevistei. O Álvaro Dias diz o seguinte: Gilson, a política a gente idealiza. Às vezes a gente tem uma ideia da vida pública para o eleitor, para a população. Quando você exerce a vida pública, você percebe que ela tem e exige de você determinadas condições e contextos que fogem àquilo que a gente idealiza muitas vezes. Ou seja, o homem público, na sua ação prática, é diferente do homem público que a gente idealiza. Álvaro Dias. Ricardo Barros falou uma definição que eu achei muito interessante, fantástica. Ele falou assim: a vida pública a política é um jogo de xadrez, em que as peças jogam sozinhas, são independentes, e mudam de cor durante o jogo. Vou até acrescentar uma coisa para apimentar essa conversa entre nós dois. Eu perguntei a ele, você foi inclusive ligado ao grupo político, né, de Ricardo Barros, eu lembro disso, você teve vínculos com ele, e perguntei para ele na sequência. Então quer dizer que Ulisses Maia é uma dessas peças que mudou de cor durante o jogo. Né? Você fazia parte de um grupo político, onde você foi muito bem sucedido, né, numa eleição concorrendo inclusive com Silvio Barros, que é do grupo político Barros. Você considera que a política é um campo complexo? Você quer avaliar essas duas colocações? Vamos lá. Quero discordar. Eu acho que os dois têm um foco, não estou criticando, estou dizendo o seguinte: os dois têm um foco em ganhar a eleição. Então, carreirismo. O Álvaro, a primeira eleição dele foi em 1974. Ele é um homem político, permaneceu muitos anos. Ricardo Barros, 88. Então, são pragmáticos para continuar no poder. E para continuar no poder, às vezes eles têm que fazer o que eles não querem. Que é isso mais ou menos que o Álvaro quis dizer e o próprio Ricardo quis dizer, para continuar no poder. Eu discordo. Eu sempre estive no poder fazendo o que era certo. Aí não é uma questão que você tem que dizer: eu preciso de fazer isso aqui mesmo porque eu não concordo. Não. Silvio Barros aumentou o IPTU em 30%? Não precisava aumentar, mas não precisava. Eu provei que não precisava aumentar. Eu trabalhei 8 anos sem aumentar, realizando todas as obras que a cidade precisava. Colocamos Maringá pela primeira vez como a melhor cidade do Brasil para se viver. Aumentamos todos os indicadores e deixamos a cidade com superávit. Ou seja, não precisava aumentar. Ele quis aumentar. Por que ele quis, eu não sei. Então, algumas decisões que eles tomam talvez são focadas por interesses que não sejam o interesse propriamente dito da população. Eu penso diferente. Eu só faço o interesse da população. Isso não é demagogia, não é populismo. Eu represento a população para atender ela. Entendeu? Eu peguei e criei o uniforme mais bem completo do Brasil. Essa história de tênis começou comigo. Eu escolhi o tênis, padrão All Star. Eu escolhi a mochila de rodinha que eu queria. Eu escolhi o agasalho, o uniforme. Aquele uniforme que não existiu em nenhum lugar do Brasil, que depois hoje virou uma referência. O Silvio foi lá e está desmontando o uniforme. O dinheiro só está aumentando para a educação, não está diminuindo. Então você considera que a política não pode ser o poder pelo poder? Claro que não. E se ela não é o poder pelo poder? Para eles por isso que estão há 50 anos no poder. Para mim, não. Se eu ficar sem mandato, não tem problema nenhum. Eu já fiquei sem mandato várias vezes e voltei para mandato. Não. Para mim, é fazer aquilo que eu sempre quis e gostei. Perto das pessoas, conversando com as pessoas, realizando o que elas querem. Então tá, vamos lá. Vamos Agora, não é fácil você realizar o que as pessoas querem. Porque talvez você perde uma eleição por causa disso. Mas eu prefiro perder a eleição do que perder Eu quero te fazer caráter. uma pergunta que possivelmente já te fizeram. Talvez não muitos, poucos fizeram. Talvez nunca te fizeram, mas eu quero te fazer. No Capital e Poder, eu não acho que a gente tenha que limitar na pergunta, por mais que a resposta é um direito seu. Né? Você pertenceu a um grupo político dos Barros durante muito tempo. Você atuou junto muito tempo com eles. Né? Há muito tempo com eles. E de repente você virou um concorrente que conseguiu uma vitória fantástica. Nunca me esqueço, era âncora da CBN, nós estávamos apurando a eleição na sua primeira vitória e nós estávamos no momento em que nós percebemos que você tinha sido eleito. E logo depois você deu uma entrevista para nós, já como prefeito eleito. Eu percebia que para você aquilo tinha uma importância muito grande, uma importância como se fosse não só uma conquista, claro, de um cargo, prefeito, de uma vitória política como homem público, claro, mas uma vitória pessoal também. Sim. Uma vitória de alguém que falou assim: poxa, eu consegui provar, e você falou um pouco para mim, você tem 2% de chance de ganhar, você não vai ganhar. Mas existe por dentro, e essa é uma percepção minha, você pode discordá-la, que na política a gente pode ser
político por representar as pessoas, ter ideais e querer que eles se concretizem, poder pelo poder, pragmatismo, tem muita gente que faz isso do pragmatismo, mas existe um orgulho pessoal. Sim. Existe aquela satisfação que eu chamaria de um prazer consigo mesmo de ter conseguido alguma coisa e dizer assim, eu, né, esse eu com caixa alta, cheguei. Né? O poder, ele seduz. O poder, em algum momento, ele acaba se transformando em algo maior do que si mesmo e aquela função. E você mudou de lado em alguns momentos ou o lado mudou de você? Então vamos lá. Primeiro, o poder, ele pode até seduzir no sentido de ser algo maravilhoso que você tem na sua mão, o poder de mudar a vida de uma coletividade. Isso é maravilhoso. Mas seduzir no sentido de ficar vaidoso, arrogante, prepotente, olhando por cima, assim como alguns andam, entendeu? Isso não me seduz, porque eu sou humilde por natureza, dizia da simplicidade que nós nascemos, fomos criados numa casa com 3 quartos, um dos meus pais e 2 para 11 irmãos, dormia 2 numa cama, 3 numa cama, com 12 anos de idade, numa bicicleta monareta, eu vendia chouriço, entendeu? Tinha 2 linhas de chouriço, uma que vinha na Mauá, ali, saía da Operária. Explica para a geração atual o que é chouriço. Chouriço é uma linguiça de sangue de porco. Né? É mais ou menos a mochila, ou mochila argentina, que você tem em alguns restaurantes chiques. Mas, enfim, é uma linguiça feita com sangue de porco. Até o fato da linguiça é uma coisa meio complicada, com sangue de porco. Por quê? Meus tios trabalhavam no matadouro. Onde é o Sesumar era o matadouro. Em cima era o lixão da cidade, né? E embaixo era o matadouro municipal, que funcionou até 84 e meus tios foram os últimos administradores. Então, quando administra o matadouro, o boi e o porco que é matado lá, os miúdos ficam para o administrador. Com os miúdos do porco, né, fazia o chouriço. Aí meu tio deixava uma caixa lá na minha casa todo dia, com uns 10 quilos de chouriço. Aí eu chegava do colégio, olhava aquela caixa de chouriço, imagina que, sim, na época era uma tragédia, vamos falar bem a verdade, para um jovem de 12 anos, criança, né, naquela época, hoje já não é tão criança, mas naquela época era uma criança, catar uma bicicleta, pôr, sair e vender chouriço. Então, a gente trabalhou a vida inteira, então nunca tivemos nada de graça. E nunca mudei. O que eu era lá vendendo chouriço, eu sou hoje como secretário de Estado de Planejamento. E as pessoas percebem isso. Então, isso é um fato. Agora, vamos falar sobre o Grupo Barros. Eu estou mostrando para você que comecei em 86, com 16 anos, tenho 56, ou seja, 40 anos de atividade política. Eu fiquei 9 anos apenas com eles e entrei por um trabalho profissional do direito eleitoral. Como advogado. Então, Silvio veio de Manaus lá para ser candidato a prefeito em 2004. Eu estava sem mandato, estava só como advogado. Fui num comício deles para assistir, como eu gostava, sempre ia nos comícios. Aí o Cardoso, Hamilton Cardoso, que até faleceu, que era assessor, você vem para a campanha. Eu, não, estou meio quieto aqui, vou ficar quieto. Aí depois vieram o Ricardo e me chamou, nós estamos precisando de advogado, você não quer vir atuar na campanha? Aí eu fui atuar como advogado eleitoral. Tinha o Busato, Paulo Lemos e eu. Aí sim, entrei dentro do comitê, dentro da campanha, e pelo meu trabalho profissional, eu acabei sendo um dos coordenadores da campanha. E aí o Silvio foi para o segundo turno, né, e quando eu comecei, o Silvio estava em terceiro lugar também. Aí o Silvio ganhou a eleição contra o PT naquela época. Para você ter uma ideia, no debate da Globo, que é o último debate, você sabe que o candidato pode levar 2 pessoas. Eu era um assessor. Então não era por acaso, não era porque eu era político. É porque eu estava fazendo um trabalho jurídico, técnico, né? Então, por mérito próprio, cheguei até ali. Acabou a eleição, o Silvio ganhou, eles me chamaram para ajudar na transição, principalmente com a Câmara. Então, fui trabalhar na transição. Terminou a transição, eles pegaram e me chamaram para trabalhar no PROCON, que era um cargo de advogado. Fui para o PROCON. Com 1 ano e 3 meses no PROCON, me chamaram para chefe de gabinete. Então, você veja a mudança. Né? Eu nunca pedi cargo, eu conquistei pelo meu mérito profissional. Aí fui chefe de gabinete, aí eles precisavam de um candidato a deputado estadual e não tinha. Ninguém da administração queria. Não tinha ainda nessa época Maria Vitória, a Cida era candidata a federal, o Ricardo era candidata a senador, e eu fui para o sacrifício, porque ninguém quis, eu disse, eu vou. Aí saí candidato a deputado estadual com apoio deles, sim,
fiz 28 mil votos em 2010. Aí o combinado era, quando terminar a eleição, você volta para a chefia do gabinete. Mas a partir dali já começaram a puxar um pouquinho o tapete, começaram a perceber que eu estava crescendo muito, aí já começaram a puxar um pouquinho o tapete. Aí, quando foi que praticamente eles quiseram falar assim, você não vai voltar para a equipe, porque eu era chefe de gabinete. Aí o que fizeram? Aí o Silvio propôs, não, então você vai lá para a Secretaria de Assistência Social. É aquele convite que é feito para você não aceitar, sabe? Que tinha a ver eu ir para a Secretaria de Assistência Social, um advogado eleitoral. Vamos escalar o time ou você vai para o gol, vai ser ponto esquerdo. Tinha sido 4 anos chefe de gabinete do Silvio, coordenado a reeleição dele, né, ter saído para a estadual, 28 mil votos, secretário de Assistência Social. Aí eu, na minha humildade, né, no meu insight que eu tive na época, ótimo, vou para lá. Aí eles assustaram, mas eu fui para lá. Com 1 ano e 3 meses, fiz um trabalho maravilhoso e eu era o indicado para vice, era um possível vice do Silvio ou possível candidato a prefeito. Aí, não é a sua vez. Tá bom, quietinho, voltei para trás e fui para vereador. Aí foi quando eu fui mais votado de Maringá em 2012. Você ficou 2 mandatos como vereador? 2 mandatos em tempos distintos. Aí, em 2012, eu fui vereador, 2013, presidente da Câmara, e aí o Pupim era o prefeito, comecei a ter minhas posições independentes. Não era que eu era contra o Pupim e os Barros. Comecei a discordar. Eu queria fazer o Vale Alimentação e eles eram contra, dos servidores. E consegui aprovar na Câmara. Eu consegui aprovar, por ser presidente, vários projetos que eles não queriam. Ali explodiu a relação. Aí eu falei um dia para o Ricardo Basso, Ricardo, eu quero ser candidato a prefeito. Eu estou falando há muito tempo que eu quero ser candidato a prefeito. Ele foi curto e grosso. Não, no PP, que é o partido dele, você não vai ser candidato a prefeito. Eu falei, tá bom, então eu vou sair do PP. Ele falou assim, tá bom, pode sair. E foi então a última vez, uma conversa de 2 minutos. Eu saí da sala, falei, tá bom, vou procurar um partido para mim. Aí, primeira ação deles diretamente contra, foi lançar então um concorrente na sucessão da Câmara. Eu era presidente da Câmara em 2013 e 2014. 2014 eu saí candidato à reeleição. Tinha uma aprovação da sociedade civil, de todos os vereadores. A gente estava fazendo um trabalho maravilhoso. Aí o Ricardo pegou e escolheu primeiro o Negão Sorriso, nada contra ele, mas você lembra, Jones Dark, né, para ser o candidato a presidente concorrente comigo. Aí virou até mas como? Aí ele não quis. Aí foi para o Chico Caiana, que também ninguém imaginava que um dia poderia ser presidente da Câmara. Mas o Ricardo escolheu, o grupo deles escolheram, os Barros, para me derrotar e mostrar que eles que mandavam. E, de fato, eu perdi a reeleição para o Chico Caiana. Perdi a reeleição para presidente da Câmara em 2014. 2 anos depois, voltei prefeito eleito contra o Silvio Barros. Pergunta. A resposta é sempre sua, mas a pergunta é minha. Ressentimento, rancor. E aí volta aquele dia que nós estávamos fazendo a apuração e nós detectamos que você tinha sido prefeito já com o número de votos que você tinha. E na entrevista que você deu, não sei se você se lembra, você demonstrava uma satisfação, claro, pela vitória, como eu falei, mas também, de certo momento, por uma vitória de toda essa trajetória que você colocou agora. A pergunta é, e você pode desenvolvê-la ou não, às vezes, ressentimento, rancor, vingança, desejo de dar uma resposta à altura do que te fizeram, estimula alguém na vida pública? Isso em algum momento mostrou assim, eu vou provar que eu sou mais que? Eu fui candidato a prefeito, não tem nada a ver com a família Barros, a favor, contra, vingança, nada. Eu fui candidato a prefeito que com 8, 9 anos eu já sabia que eu ia ser político. Eu já disse para você aqui no começo, eu ia lá na Câmara, olhava na prefeitura, aquele quadro, galeria de prefeitos, que antes ficava ali no Paço, e eu imaginava que ia ter minha foto lá. Isso é uma coisa que eu sempre quis, né? Então foi uma caminhada. Disputar contra o Silvio foi por acaso, poderia ter sido porque contra ele era B, C, D, ele era o candidato. Ele veio, vamos embora, porque ele não era o candidato único, tinha o PT candidato, tinha o Wilson Quinteiro candidato, que tinha um apoio também do governador, era um candidato forte, tinha outros candidatos fortes. Eu fui candidato porque eu queria ser prefeito de Maringá.
entendeu? O Silvio veio. Eu não guardo rancor, nem tem motivo para isso. Eles fizeram o que eles quiseram fazer, porque o jogo deles é manter no poder. Volta a essa fala do xadrez do Ricardo Basso, e para mim não é isso. Para mim eu vejo o poder diferente, poder para realizar as coisas, para cuidar das pessoas, para mudar a vida, né? Então me deu a satisfação de ser eleito. Agora, claro que eu fiquei muito chateado com o comportamento deles na campanha, porque a campanha inteira eles me atacaram pesadamente, não foi? Atacaram, mas muito pesadamente. Coisas que vieram a público, inclusive com jornais, com panfletos, naquela época a internet ainda estava entrando, né? Panfletos apócrifos, fofoca, rádio peão dentro de ônibus, né? E no próprio horário eleitoral, pesadíssimo, pesadíssimo. Eles atacaram muito a gente, e tudo em cima de mentira. E eu dizia, a verdade vence... o bem vai vencer o mal, o bem vai vencer o mal, a verdade vai vencer. Eu falava durante o dia. Tanto é que quando acabou a eleição, que eu subi no palco lá para comemorar com uma multidão lá na Praça Sousa Naves, a primeira frase que eu falei foi isso, o bem venceu o mal. Porque para mim, naquele momento, era isso. Né? Eles desesperados, porque eles viram que o Silvio começou com 80% e estava perdendo a eleição no segundo turno, né? E aí realmente baixaram muito o nível. E acabou a eleição, até eu tive uma vez uma conversa com o Silvio, logo em seguida, ele falou, você sabe, o pessoal perde um pouco o controle. E eu falei, Silvio, me desculpe, mas você sabia de tudo e você foi, no mínimo, conivente. Então, por este comportamento, sim. Agora, se você olhar, por outro lado, o meu comportamento naquela campanha e depois, e até hoje, eu nunca falei uma vírgula deles do ponto de vista moral. Tem muita coisa que poderia falar, né? Mas nunca falei. Falo sobre questões políticas. Então, quando vai lá assim e acaba com aquele uniforme que era orgulho para as famílias e para as crianças, eu percebo que isso... eu vou lá e falo. Mas lógico, porque você está tirando um benefício da população. E eles usaram essa semana um monte de bot lá, porque eles estão com um monte de bot aí na internet, para justificar que a prefeitura não é obrigada a dar uniforme. Quer dizer... Olha a percepção de gestão, né? Quer dizer, não é obrigado a dar uniforme? É obrigado, sim. E outra coisa, você fez um benefício, você entregou esse benefício, esse direito para a população, dentro dos 25% da educação. Você sabe que 25% de tudo que o município arrecada, obrigatoriamente vai para a educação. Né? E aumentou o IPTU em 30%, a arrecadação aumentou. Então tinha que aumentar os investimentos na educação e não... retirar direitos. Ulisses, eu estou com meu tempo estourado. É muito legal conversar com você. E tem uma coisa que eu quero encerrar que eu vou te dar pouco tempo. Eu sei que dá vontade de falar ainda mais essa pergunta, eu acho que muitos gostariam de responder, e você talvez seja uma pessoa que gostaria de dobrar ela, mas eu não vou ter tanto tempo assim. Eu queria que a sua resposta fosse curta, por mais que profunda. Na política no Brasil, e você é um homem da vida pública, sabe disso, né? Famílias se consolidaram como famílias políticas. A gente tem, uma lista no Brasil. Se for no Congresso Nacional, você vai encontrar sobrenomes de séculos na política. Você vai encontrar isso tanto nos municípios, nas regiões. Aqui nós temos famílias no Paraná que se transformaram em famílias políticas. Alguns fazem questão de usar o sobrenome, alguns se elegem pelo sobrenome, e alguns políticos formam filhos, formam netos, formam a sucessão para que ela se consolide. A gente tem exemplos nacionais, Magalhães, Sarney, Neves, aqui, por exemplo, Requião. Você tem inúmeras pessoas. Eu poderia ficar aqui, Arraes, vamos falar para você um monte de sobrenomes. E Maia, o teu irmão foi um homem público, você é um homem público, e você tem interesse em fazer a sua família ser uma família política? Tudo se resume em Ulisses Maia? Não. Eu sou totalmente diferente, porque cheguei na política não pelo meu sobrenome, cheguei pelo meu trabalho. Mas você não pretenderia fazer do seu sobrenome? Não, nem um pouco. Se minha filha, o meu filho, que eu acho difícil, resolverem por conta própria, como eu resolvi, construir uma carreira política, eu não vou ser contra, porque eu acho que a política, eu tenho orgulho de ser político, porque eu faço a boa política, a política que muda a vida das pessoas. Tem a política má e a política ruim, eu defendo a política do lado bom, então eu não vou ser contra, mas não faço isso como um poder para manter o sobrenome. Tanto é que minha gestão foi técnica. Eu não tive secretário, no primeiro mandato, eu não tive secretário candidato a vereador.
Então eu não sou esse tipo de político que é perpetuar no poder com família ou com grupo político. Né? Eu quero fazer o trabalho. E eu sei que acabou o tempo, mas eu preciso falar um minuto. Dirigir para os jovens, principalmente os estudantes, você fala, e nós atingimos aqui muitos estudantes aí, né, do grupo, muitos universitários, sobre capital e poder. Né? Deixar uma palavra de incentivo. Como eu disse aqui, uma pessoa simples, sem dinheiro, sem recursos, sem partido, sem tempo na televisão, mas com muita vontade, com sonho e me preparando. Eu me preparei muito, eu estudei muito para conquistar o que eu conquistei. Então, deixar isso como incentivo para vocês se prepararem, se qualificarem e irem em busca do sonho. Pergunta de respostas de uma palavra ou uma frase. O que é capital e o que é poder para o Luiz Sismaia? Capital é tudo aquilo que você tem e que você pode utilizar a favor de uma profissão, de uma ação, de uma atividade, né? Tudo aquilo que você se formou e que ninguém tira, não é o capital dinheiro. Capital dinheiro você perde, o capital formação, o capital qualificação, capital preparo, né? Tudo aquilo que você tem condição de utilizar a favor de algo. Esse algo é o quê? Pode ser uma atividade profissional, sendo muito bem sucedido, né? Pode ser uma atividade pública também muito bem sucedido, enfim, utilizar para a missão para a qual você está buscando a sua vida. Alguns têm essa missão como vocação, outros criam, né, por vontade própria uma missão para seguir na vida. Então você pega a tua qualificação, o teu preparo, a tua formação, o teu sonho, a tua vontade, o teu desejo e coloca em prática numa profissão buscando o poder. E o poder? E o poder? O poder é isso. O poder é onde você vai executar esse capital. Pode ser na vida pública, pode ser na vida privada. Você, numa empresa, sendo um grande empreendedor, você tem um poder. Você está ali realizando o seu poder, tanto na atividade pública, na atividade privada, né? Ou em outras atividades, atividades religiosas, né? Atividades, enfim, das mais diferentes possíveis, onde você utiliza esse capital que você conquistou, né, pelo seu esforço, inclusive próprio. Porque ninguém te dá um capital para você, ele pode te fazer o acesso. O professor está te dando o acesso para você ter um capital, mas se você não fizer a sua parte, não estudar, não ir atrás, você não vai conquistar esse capital. Então você conquista o capital e exerce o poder onde quer que seja, né? E sempre buscando o sucesso. E o sucesso nem sempre também é financeiro, né? O sucesso da realização, de fazer aquilo que gosta, de viver bem, de ter paz, né? Então, Ulisses, obrigado por essa conversa. Obrigado você, é muito gostoso e daria mais umas 2, 3 horas. Com aí. certeza. Tem bastante curiosidade da família que eu ainda não falei. Nós vamos ter uma próxima vez, faço questão. E o capital e poder é isso, né? Existe um ser humano atrás de tudo que se exerce, né? Claro que conversamos com um homem público, que também é advogado, mas na profissão que você exerce ou que você escolheu exercer. E eu quero retomar uma coisa que o Ulisses falou, né? A importância da gente criar potência, força, ter qualidades, competências e saber com o poder exercer ela da forma mais coerente e ética possível. Mas nunca se esqueça, há um ser humano por trás das coisas. E um ser humano é o princípio de tudo, usando aí o que o Ulisses falou da política, o princípio de tudo, para o bem ou para o mal. Mas isso é uma escolha de cada um. Até o nosso próximo encontro.